de estudar a palavra. Grupo do louvor, obrigado. Pode sentar. Aleluia. Essa é uma manhã de ensino e eu quero fluir nisso. Amém. Se Deus mudar alguma coisa, a culpa é dele. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 3. Aleluia. Versículo 9. Vamos falar sobre a revelação e libertação para fluir na oferta de primícias. Olha que bênção. Liberar você para ficar rico. Olha. Aleluia. Vamos lá. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de toda a sua colheita ou de toda a sua renda. Amém? Tem algo aí, irmão, que nós não devemos deixar ficar despercebido, que é a honra. Diga honra. Honra. Honra deve ser, meu irmão, um estilo de vida para você. Amém? Você não pode chegar ao Senhor de qualquer jeito. Você não pode fazer as coisas de qualquer maneira, porque Ele trabalha por princípios. E amém? E princípios, né, da honra vai liberar um fluir divino para a tua vida. Amém? O princípio da honra, a prática da honra vai liberar o fluir do céu na sua vida. Amém? Coisas que você não poderia alcançar com as suas forças, mas porque você pratica a honra, chegará, alcançará. Como? No caminho da honra. Amém? Vamos falar algo aqui e eu creio que vai edificar a sua vida. Amém? Aleluia. Deus sempre pediu o primeiro. Diga primícias. Aleluia. Primícias, meu irmão, não se come. Aquilo que é especial deve comunicar honra ao Senhor. Eu gosto de trazer um exemplo da torta de aniversário, do bolo de aniversário, né? No bolo de aniversário tem alguma diferença, irmão, de sabor entre o primeiro pedaço e o último pedaço? De sabor não tem. Não é isso? Mas quando você tira a primeira fatia, entrega à pessoa que você gostaria que recebesse, você está comunicando algo. E esse algo é honra. Amém? Quando você tira a primeira parte, você comunica honra ao Senhor. Quando você tira aquilo que é primeiro, não, Senhor, eu reconheço que essa colheita que eu tenho, foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor que me deu estratégia. Pai, eu quero santificar. É a primeira parte. Aleluia. E você entrega ao Senhor. E a palavra fala lá em Romanos 11:16. Põe lá, por favor. Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Meu irmão, temos que santificar aquilo que é primeiro. Todos sabem que semente não se come. Não se come semente. Porque se você comer um garoto de manga, você provavelmente vai morrer entalado. Mas Deus é tão bom, meu irmão. Eu vou trazer aqui a menção de uma melancia. Eu gosto muito de melancia. Eu como melancia quase todos os dias. A minha base alimentar é melancia. Amém? Eu vou dormir, eu peço melancia a Priscila, eu acordo. O que é que tu quer? Melancia. É mais ou menos assim que funciona. Mas na melancia é um fruto tão grande, né? E Deus preparou aquilo para a gente, meu irmão, de uma forma tão especial. Porque ela vem água, vem uma massinha, ainda vem a semente, né? Para a gente multiplicar aquilo. E, meu irmão, e semente de melancia a gente não é para comer, não. É para a gente tirar, né? Eu pelo menos eu cuspo. Vou encher no meu pratinho lá, dos carocinhos, né? Mas o Senhor é tão bom, mas tão bom, que Ele me dá uma melancia daquele tamanho. E quando a gente vai resumir a semente, é tão pouquinho, irmão. É tão pouquinho. E mesmo assim, tem uns abençoados que comem. E não come a semente da melancia não, é? Ainda foi assim para mim. Eu como é tudo.
Não é porque eu aprendi a não comer semente. Isso deve ser em tudo, meu irmão. Aquilo que é primeiro não é meu, é do Senhor. Aquilo eu comunico honra, eu comunico, Senhor, a minha suficiência vem de Ti. Eu não conseguirei sem o Senhor, porque o Senhor é que me sustenta, é o Senhor que me supre, é o Senhor que me trouxe até aqui, é o Senhor que me dá forças, que me dá ideias. Sabe, meu irmão, que a gente fica infrutífero, meu irmão, quando não santificamos aquilo que é primeiro, conforme nós lemos. Meu, que paralisa. Eu não sei o que acontece, meu irmão, mas parece que não flui ideia. Meu trabalho está assim, e as metas eu não estou conseguindo bater, ou eu não estou conseguindo criar ideia para multiplicar. Meu irmão, se você não olhar o que está errado, ou o que está acontecendo de errado em você, eu posso lhe garantir que não vai mudar em nada, porque quem pratica as mesmas coisas não vai ter resultado diferente. Aleluia. Precisamos, meu irmão, colocar em prática aquilo que aprendemos, que sai aqui do púlpito, que sai da boca de grandes homens e mulheres de Deus, e botar isso em ativação. Eu posso te garantir, meu irmão, que quando precisei começar a nossa vida de casal, eu e Priscila, o meu salário era R$400. Mas era R$400 menos 40 e menos a oferta, porque eu nunca abri mão de honrar o Senhor. Eu nunca abri mão e nunca abrirei. Sabe, meu irmão, quando o diabo tem o seu preço, ele vai comandar a sua mente. O pastor Humberto estava nos ensinando em uma reunião, o pastor Fabiano falou sobre isso, e ele fala que 80% dos empresários que chegam lá nos topos dos milhões, ele para de ofertar, ser fiel, como ele era na época que era R$400, na época que era R$100, que era R$1.000, depois foi para 10, 20 mil, estou falando, 100 mil, até aí estava tudo bem. Quando começa a chegar na casa dos milhões, alguns permanecem, e quando chega na casa dos sabia que na igreja tem uns bilionários? Você pode ser o próximo. Aleluia. Mas você pode ser o próximo praticando o começo, irmão. Aleluia. Não chove de baixo para cima, não. É de cima para baixo. A honra tem que ser ao Senhor sempre. Ei, a chuva quem deu foi Ele para molhar o quê? As minhas sementes. Meu irmão, eu não vou fazer parte desses 80%. Eu estou no meio dos 20%. Aleluia, eu não vou negociar, meu irmão, os princípios com o Senhor, porque serei fiel nos 40, mas também serei nos 400, mas também serei fiel nos milhões. Aleluia, nós precisamos renovar a nossa mente dia após dia. Aleluia, eu anotei algo aqui e eu quero compartilhar com vocês também. Eu falando com o Senhor hoje de manhã e eu entendi a proposta do nosso pastor de ser uma manhã de ensino, e eu quero fluir nisso, eu não quero sair disso até que, aleluia, você é próspero na medida em que sua mente foi renovada para a prosperidade. O nível da prosperidade nunca ultrapassa o nível da renovação da sua mente. Aleluia, se você é travado, sua mente é travada no crescimento, tá bom, meu irmão, você nunca vai para o segundo passo. Se sua mente é travada, às vezes eu levo oferta, às vezes não, como se você trouxesse para a igreja um pagamento, porque você está num ambiente social,
Meu irmão, isso aqui não é um clube, não. Você não pode tratar as coisas de Deus como algo comum. Meu irmão, quando você traz as primícias para o Senhor, você comunica: Senhor, eu dependo de Ti. E essa primeira parte, as primícias, eu quero Te entregar. Porque, meu irmão, depois que você entender isso, que a sua mente for renovada com a palavra, no aspecto da prosperidade, meu irmão, eu te garanto, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ah, irmão, mas eu sou apenas um faxineiro, eu sou apenas um vendedor, eu sou apenas... Meu irmão, Jesus era carpinteiro e ele tinha tesoureiro. Você acha que um exemplo aqui, alguém de vocês aqui tem tesoureiro? Ainda não, né? Porque você consegue administrar aquilo que está na sua mão. Jesus era muito rico. Tinha pessoas que investiam nele. Aleluia. E ele era carpinteiro. Era filho de carpinteiro. Ou seja, como diz o pastor Gel, ou seja, alguém já ouviu essa frase, pastor Gel? Aleluia. A tua provisão não depende da tua profissão, meu irmão. Sabe que tem coisas que vai chegar na sua mão, que não é na sua força, que não é na sua habilidade, é porque você aplicou as primícias. Porque isso agora já está dentro de você, aleluia, e diabo nenhum pode tirar isso da tua mente ou do teu estilo de vida. Meu irmão, eu não me levanto um dia sequer, sem me levantar por dentro, quem eu vou abençoar hoje. Meu irmão, isso é uma prática minha. Isso tem crescido dia após dia, ano após ano. Meu irmão, e as primeiras ofertas não foi de 100, nem de 200, nem de 300, nem de 1000, como já saiu, nem de alguns carros, como já saiu também. Eu fiquei muito feliz quando meu pai me chamou a primeira vez para participar de uma oferta de um carro para um parente nosso. Esse Felipe, a gente tem esse carro aqui, eu queria abençoar esse carro para uma irmã dele. E aí, o que é que tu acha? E o carro era meu e deles, a minha parte já foi. Pronto, então a minha já foi, então tá tudo certo. Porque ele ia dividir com os outros, né? Para me devolver alguma parte. Mas, meu irmão, aquele foi um destravado tão grande na minha vida. Aleluia. Hoje, graças a Deus, temos um bom carro para vir para a igreja. Temos um carro que já estava me abusando para trabalhar. Mas o Senhor já nos abençoou com outro carro. Aleluia. Para trabalhar, claro. Porque era o que eu estava orando. E sabe que desse segundo carro eu não desembolsei R$1. Vou desembolsar, mas foi conforme eu falei. Senhor, agora eu não posso tirar 10 mil para comprar esse carro para a oficina, mas eu queria fazer assim. Disse a ele como é que eu queria. E aí a gente foi negociar, meu filho foi comigo. Cadê ele? Está ali. Só para ele aprender, só para ele ver como é que Deus faz. Do jeito que eu falei, irmão. Tá pegado. Como é que faz? Vou anotar aqui no WhatsApp e a gente vai fazendo. Amém. Tá feito. Aleluia. Meu irmão, se a gente não coloca, não rompe isso, pum, com 40, 50 reais de oferta, como era lá no começo, meu irmão, você não vai entrar na esfera do dar muito nunca. E eu posso te garantir, só dá quem tem. Aleluia. Só dá quem tem. Meu irmão, não há um projeto que se levanta aqui na igreja que eu não vá participar. Não há. Nunca houve que eu não participei e nunca haverá. Porque isso já está tabernaculado dentro de mim. Meu irmão, se essas coisas não estiver dentro de você, meu irmão, de honrar ao Senhor, de colocar sua semente na terra fértil, meu irmão, não pense que você vai viver o sobrenatural se você nem nas coisas básicas pratica.
Meu irmão, isso é vida, isso é vida para mim, isso é algo contínuo, isso é algo que acontece na minha casa, na minha família, com meus filhos. Eles têm que entender que a nossa provisão vem do Senhor. E eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho no coração a fazer, porque não é o meu salário que vai pagar. Meu irmão, a gente tem cada sonho. Às vezes eu converso com Priscila e ela sonha muito mais do que eu. Você não tem noção. Mas eu não ofusco o sonho da irmã de estar pegado, porque a gente tem semente. Aleluia. Priscila, toda vez que fala de ir para os Estados Unidos, meu irmão, eu não tenho vontade de ir para os Estados Unidos. Eu não tenho. Mas eu vou na fé dela. Eu vou. Amém. Aleluia. Por quê, meu irmão? Porque a gente tem semente. Sabe que para mim era algo muito acima do que a gente imaginava. A gente veio de Lagoa da Vaca, irmão, sem perspectiva de vida, de nada. E eu tinha um grande sonho de andar de avião, né? Tive a oportunidade de ir para Petrolina, que foi sucesso. 1 hora de voo, chegou. Mas rompi a primeira vez, né? E aí comecei a alimentar isso, e a gente, as crianças nasceram, as coisas foram melhorando, né? Melhorando, porque a gente estava tudo bonito, né? Mas não era melhorando financeiramente, não. Estava tudo suprido, mas nada demais. Mas a gente começou a colocar alvo. Vamos melhorar aqui, vamos melhorar os sonhos. Talvez o seu problema, meu irmão, que você ainda não está gerando essa vontade, esse desejo de ofertar ao Senhor, é porque você não tem visão. A sua mente ainda está cauterizada naquilo que você pode fazer. Mas eu ganho tão pouquinho, eu não vou sonhar isso tudo, não. Meu irmão, eu comecei a dizer que ia para Beto Carreiro Odo. Comecei a falar, porque eu gosto muito de aventura, sabe? Esse negócio de pular de um penhasco com uma cordinha amarrada, pode me chamar que eu topo. Pular de paraquedas, vou também. Onde tiver esses negócios assim que dá um frio na barriga, subir aqui no púlpito, vou. Meu irmão, tudo isso causa aquela adrenalina, né? De vibrar com o Senhor. E aí eu tinha um grande sonho, mas eu queria provocar algo nas crianças também. E aí a gente começou a sonhar de ir para Beto Carreiro. E aí numa conversa de amigos, tem uma oportunidade assim, assim, assim. Bora simbora. E a gente fez um planejamento e conseguimos pagar essa viagem de ida. Mas aí chegou a Covid, quase que eu não estava falando aqui com vocês. Passei por dias complicados, aí a gente não pôde ir. Isso era o diabo provando, meu irmão, tenho certeza. Aleluia, porque se eu não tivesse provado daquilo, eu talvez não estava falando para vocês o que aprendemos no processo, como Nívia falou, né? E aí a gente começou a se programar, a viagem toda paga. Tive esse problema com essa desgraçada dessa Covid, que eu achava que eu era um super-herói, e eu não pegava não, tirava onda mesmo. Mas aí tem coisas que o Senhor quer ensinar a gente, e aí a gente foi provado em fé, e hoje eu estou aqui bonzinho da Silva, jogo bola, não tenho nenhum problema, nenhuma sequela, né, de nada. E prove que a gente não conseguiu ir naquela data com o pessoal. O pessoal foi tudo uma bênção, amém. Mas aí tivemos a oportunidade de irmos em família, do jeito que a gente tinha falado. Porque eu não planejava ir em um comboio, eu planejava ir com minha família, meus filhos, e minha mãe também foi com a gente. E a gente provou de dias maravilhosos naquele lugar, irmão. E por conta da Covid, eu ainda ganhei mais um ingresso. Porque o parque, para você conhecer, não é apenas um dia. Para você conseguir andar no parque inteiro, no mínimo 3 dias. 2 dias estava programado, e o 3º dia fomos abençoados, amém. E eu fui com o quê? Eu não fui com R$1 no bolso. Eu não fui com R$1 no bolso, por conta da crise financeira que estava. Porque eu fui com cartão, cartão lá tranquilo. Quando cheguei lá,
Um primeiro Pix, 250. Segundo Pix, 500. Terceiro Pix, R$1.000. Meu irmão, não pedi nada a ninguém não. Aleluia. Mas eu tinha sementes. Meu irmão, o Senhor supre todas as minhas necessidades. Aleluia. Podemos passear e desfrutar de algo grandioso naquele lugar que talvez um dia eu volte lá, mas aí o nível já está aumentando. Priscila já está mirando a Disney. E eu vou mirar também, junto com ela. Porque temos sementes. Meu irmão, não tenha medo de sonhar, de renovar a sua mente. Não fique paralisado quando você olha para o fundo do poço. Porque no fundo do poço, o único local que tem para olhar é para cima. Onde vem a sua luz, onde vem o teu socorro vem do Senhor. Fez os céus e a terra. Nós precisamos, meu irmão, entender que é Ele que provê todas as coisas. Porque se nós não entendermos que tudo é dele, você tem que entender outra coisa. Veio aqui no Espírito, que nós estamos debaixo de um reino. Amém? Como pegar o gancho aqui de Nívia, como José. E nesse reino, tudo é do rei. Você pode dizer para você mesmo, tudo é do Senhor. Eu sou apenas um participante. Tudo é dele, meu irmão. Isso é a mentalidade de reino. E sabe o que o rei fez com José? Confiou. E José foi crescendo dia após dia, até virar governador. Mas alguma coisa era de José? Diga não. Mas ele usufruía de tudo. Ele estava no palácio. Aleluia. Meu irmão, tudo é do Senhor. Mas Ele precisa confiar em você, santo. Porque muitas vezes achamos que eu tenho uma semente, mas ainda não surgiu ainda. Eu peguei um exemplo bom hoje de manhã. Eu vim, a gente escutando algumas coisas. Eu saí de lá de Recife 5 horas da manhã para cumprir a agenda da nossa igreja, né? Chegar cedinho aqui. E a gente veio escutando algumas coisas. E a irmã falou o seguinte: a semente de coentro, com 2 dias você já vê a florzinha. Mas a semente de bambu são 7 anos para você ver uma florzinha. Mas são 7 anos crescendo para baixo assim. Arranca uma semente de coentro, com 2 dedinhos você arranca. Vai arrancar uma semente de bambu? Irmão, se você não tiver uma motosserra para cavar aquele buraco todinho, ou um trator, não sei como é que vai acontecer aquele processo para você tirar. Meu irmão, tem semente que você vai olhar rapidinho, porque não é no seu tempo. Mas tem sementes, aquelas sementes que você chora para dar. Meu irmão, aquilo cria uma raiz tão grande. Mas meu irmão, depois que aquilo embicar, é benefício para você, meu irmão. Lá em Provérbios 3:9, bota lá de novo, por favor. Provérbios 3, capítulo 9. 1, 2, 3 e já. Honre ao Senhor com os teus bens, o recurso de toda, com as primícias de toda a tua colheita. 10. E seus celeiros ficarão plenamente, diga, cheios. E os seus lagares transbordarão de vinhos. 11. Não, tá bom. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Põe lá, para a gente ir concluindo aqui. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a você, para que em todas as coisas, em tudo, em todo tempo, tendo tudo
o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuam generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Meu irmão, quando nós andamos e temos a revelação da generosidade, da oferta de primícias, é só benefício, porque você vai olhar para os sonhos e vai dizer: ei, não é na minha força, mas Deus pode. Ei, Ele é poderoso. Quem pode é quem? É Deus. Ei, 2 Coríntios 8, 9, não, 9, 8, 9, 8, só volta. Deus é poderoso. Diga: Deus pode. Meus sonhos, Deus pode. Você não está sonhando não. Diga: meus sonhos, quem pode? Aleluia. Quem pode é Deus, meu irmão. Meu irmão, se você estiver investindo tempo para sonhar, sonhe bem grande. Aplique os princípios da generosidade. Aplique os princípios da palavra. E você verá o favor de Deus em operação na sua vida. Amém? Grupo de louvor, pode vir. Aleluia. Vocês foram abençoados? Aleluia. Geralmente eu gosto de dar uma fluida, mas hoje eu tive essa direção mesmo de me segurar no ensino para poder te abençoar. Amém, meu irmão? Não pega essas ministrações que foram ditas agora de manhã e sai, foi uma boa palavra. Meu irmão, pega isso que foi dito aqui e coloca em prática. Amém? Coloque em prática. Cresça nisso. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Tcharam. Aleluia. Estamos crescendo. Se você está aqui por essa manhã e chegou aqui com algum